sempre comentários, né, de quem está presente, dos nossos orientadores. As pessoas que forem se sentindo à vontade podem ir colocando as dúvidas no chat, né, que depois da palestra a gente vai estar lendo essas perguntas para a doutora Glória e para quem mais quiser responder. E então podem ir colocando as dúvidas no chat mesmo, que no final a gente vai ler essas questões, tá bom? Então, o nosso evento também, ele possui a certificação, né? Aqueles que preencheram clicaram no link, né? Preencheram o formulário, vão ter, então, o certificado enviado pelo e-mail, confeccionado pela nossa maravilhosa equipe da Lagoon. Então, sem mais delongas, vou apresentar, então, a nossa convidada de hoje, a doutora Glória Doni Ferreira. Ela é da casa, formada pelo FJ Macaé, e hoje é a nossa R3 querida de Ginecologia e Obstetrícia, pela Secretaria Municipal de Saúde de Macaé, e ela é uma profissional muito competente, muito dedicada. Quem já passou por GO, quem conhece ela, sabe quanto que ela é dedicada na profissão, com os pacientes, também com os internos, pega os internos no colo, ensina muito, e, assim, a gente está muito feliz, e, assim, ela tem uma rotina, assim, que parece que ela é incansável, então isso torna ainda mais especial ela ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Então, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, doutora Glória. Esqueci de falar também, ela é mãe de um cachorrinho muito lindo, Thor. E a gente está muito feliz com a sua presença aqui. Ela vai apresentar um tema que é muito importante, dois temas, né, que são muito importantes, que é a cardiotocografia e o partograma. A cardiotocografia, quem já passou pelo internato de GO, quem vai passar, vai ser um tema muito importante, que a gente faz esse exame muito lá, né? Então é importante a gente saber as indicações, saber também interpretar esse exame. E o partograma também ele cai em muitas provas de residência, além de ser algo que é primordial na assistência ao trabalho de parto, né? Então, dois temas muito importantes. A gente está muito animado para a sua palestra. Pode ficar à vontade, então, doutora Glória, pode colocar a apresentação, e quando você estiver pronta, pode começar. Obrigada. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É muito especial porque eu formei aqui, né? Então a FRJ Macaé está no meu coração. E falar de partograma e cardio, tudo que tem relacionado a parto eu amo, né? Então também amo falar de partograma e cardiotoco, não tem jeito. Vou iniciar aqui o compartilhamento. Quem tiver dúvida e quiser me interromper, pode ficar à vontade também, porque às vezes a gente perde o gancho do que a pessoa está falando, e aí esquece de perguntar na hora, e aí depois eu tenho que voltar lá atrás, então pode me interromper se quiser também, tá? Não tem problema nenhum. Deixa eu pegar aqui. Conseguem ver? Deixa eu tirar a tela aqui na frente. Tá aparecendo aqui, só clicar agora na apresentação. Foi. Tem que tirar, isso, tá certinho agora. Aqui. Pronto. Deu certinho. Bom, vamos lá então começar. Bom, começando pelo partograma, né? O que é o partograma? Eu costumo falar que, utilizando aquela frase que todo mundo conhece, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, o partograma é uma representação gráfica do trabalho de parto. Então, a gente consegue, através de diversos elementos que eu vou mostrar mais para frente, olhar aquele gráfico e ter uma noção de como que está a evolução do trabalho de parto, se tem alguma anormalidade que a gente precisa corrigir, se precisa ou não intervir, né? Em um partograma bem preenchido, a gente consegue, inclusive, reduzir intervenções desnecessárias, que, de repente, pela ansiedade do médico assistente, ou mesmo desconhecimento, seriam feitas lá atrás sem necessidade, né? Então, com o partograma, você pode, de repente, iniciar uma ocitocina, se for necessário, aumentar a contratividade uterina, ou indicar uma cesariana, dependendo do caso, realizar a miotomia, que ainda é um pouco controverso, se realmente é necessário ou não, mas você pode indicar. Ele foi proposto por Friedman em 54, então a gente vê que tem muito tempo, né? No modelo até de obstetrícia que a gente não pratica hoje em dia, né? Vou falar mais para frente. E Philpott, em 72, acrescentou as linhas de alerta e ação, que eu vou mostrar para vocês no gráfico, ao partograma de Friedman. Só que a gente
atualmente a gente vê que é um pouco, não está muito dentro do contexto da obstetrícia que a gente pratica atualmente, de não tocar de hora em hora paciente, de não ter essa pressão que a paciente dilate 1 centímetro por hora direitinho. Então, Zhang, em 2010, propôs, pelas curvas dele, né, analisando milhares de trabalhos de parto, que a gente não comece a analisar, a preencher esse partograma tão cedo. Ele até colocou um novo modelo de partograma, né, que tem uma aceitabilidade de dilatação mais lenta, digamos assim, principalmente com nulíparas, né, que são as mulheres que nunca tiveram filho. Então, ele observou que as nulíparas demoravam muito ainda para entrar realmente na fase ativa, que de repente elas não começavam essa fase ativa tão cedo, conforme Friedman propôs lá em 54, né? Então, quando a gente começa a iniciar o preenchimento do partograma? Chegou a paciente com um colo pérvio, nossa, eu já vou começar porque eu vou internar. Não, a gente não vai começar o preenchimento nesse momento. A gente tem que começar na fase ativa do trabalho de parto, porque o partograma foi feito para isso, para um momento da fase ativa do trabalho de parto. Então, não pode ser preenchido nos pródromos, na fase latente. A gente tem a condição para iniciar, né? E como que a gente define uma fase ativa? A ocorrência de contrações, que aqui eu coloquei o termo técnico, né, metrosístoles, ou quando a gente abrevia MTS, a gente tem que ter 2 contrações durando pelo menos 40 segundos em 10 minutos. Então, a gente geralmente coloca no exame físico dessa forma, com essas barrinhas. 2 contrações durando 40 segundos por 10 minutos, em 10 minutos, né? Que é a duração que a gente conta as contrações, que a gente vê a dinâmica uterina, coloca a mão na barriga da paciente e fica percebendo quando contrai, por quanto tempo, que geralmente é o residente, né? Que faz isso. Associado a essas contrações, a gente tem que ter uma certa dilatação cervical, dilatação do colo. E aí que entram as contradições, né? Friedman, em 54, propôs que essa dilatação fosse de 3 centímetros. Então, 3 centímetros com 2 contrações em 10 minutos, a gente iniciaria o partograma, o preenchimento. Já Zhang, em 2010, propôs que a gente iniciasse com 6 centímetros, que realmente a maioria das mulheres não dilatavam esse 1 centímetro por hora que Friedman propôs no partograma dele, né, lá atrás. E pela OMS, recentemente, em 2018, chegou-se ao consenso de que a fase ativa começaria com 5 centímetros. Então, assim, em termos de prova de residência, a gente coloca 3 centímetros, né? Mas em termos de prática, a gente não abre tão cedo mais, né? Nem internar paciente a gente interna tão cedo mais, a gente interna com 4, 5 centímetros. Então, eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção do que a gente tem que colocar em prova e do que a gente vê na realidade, né? No dia a dia, na verdade. E quais são os elementos que a gente vai encontrar no partograma? A dilatação do colo, claro, né? Muito importante, na forma desse triângulo. A altura da apresentação. Então, onde que está o bebê ao longo do trabalho de parto? A gente também encontra no partograma identificado por um círculo. E caso a gente, no momento do toque vaginal, consiga identificar a variedade de posição, pelas suturas que a gente toca no crânio do bebê, a gente pode identificar também dentro do círculo, se a gente conseguir tocar. A condição do líquido amniótico, então, BI e BR. BI, se a bolsa está íntegra, BR, se a bolsa está rota, se a gente rompeu ou se ela rompeu espontaneamente, né? E a condição do líquido em si, se ele está claro, que a gente coloca CL, ou meconial, MEC, né? O batimento cardíaco fetal, o número e a duração das contrações, que eu vou explicar como que a gente preenche no partograma, que não é dessa forma que eu mostrei anteriormente, que dessa forma a gente escreve, no partograma a gente pinta, vou mostrar. E se a gente está usando ocitocina, se indicou analgesia em algum momento, é muito importante colocar, porque qualquer intervenção muda o padrão do trabalho de parto, né? E aí, inclusive, muda o nível de atenção que a gente tem que ter esse trabalho de parto. Quanto mais intervenção, mais atenção tem que ter, porque pode ter desfechos ruins, né? Aumenta os riscos do trabalho de parto. Aqui eu coloquei uma folha inteira do partograma, mas
no próximo slide eu dividi em 2 para ficar maior e vocês conseguirem ver melhor, tá? Em cima sempre tem identificação, e aí varia de acordo com o hospital que você está, né? Pode ter só nome e idade, nome prontuário, idade gestacional, paridade, pode ter mais informações que isso, mas é muito importante lembrar de preencher, né? Aqui na primeira caixinha, a gente tem a dilatação e a altura de apresentação. Eu vou passar para o próximo já para vocês verem maior. Vejam. Aqui a gente tem a dilatação, numerado de 1 a 10, né? E à direita a gente tem a altura da apresentação fetal. Plano 0 é o plano das espinhas ciáticas, no plano de Deli, né? Conforme a gente vai subindo mais para cima, para o alto, a gente representa com número negativo, -1, -2, -3. E conforme a gente vai se aproximando da vulva, né, do nascimento, é sempre +1, +2, +3, +4. O plano de Deli é o que a gente mais usa no dia a dia, né? O plano de Hodge, ele aqui identifica também, mas não é tão utilizado. Mas para termos de prova, vocês têm que saber que o plano 0 de Deli equivale ao plano 3 de Hodge. Aqui, cada coluninha dessa equivale a 1 hora do trabalho de parto. Então, é importante, na hora que você abrir o trabalho de parto, você colocar o dia, né, obviamente, a hora que você começou, sei lá, 14 horas. E a hora do registro, que seria a hora 1. A paciente estava no banho, não quis incomodar, ou ela negou ser reavaliada em 1 hora, como realmente pode acontecer, né? Ou mesmo o plantão estava corrido, não toquei em 1 hora. Então, você vai pular a próxima coluna e vai fazer na outra, tá? Você não pode, se você não tocou na próxima hora, você não pode preencher aquela coluna seguinte, senão perde a continuidade do partograma, né? Alguns partogramas, eles já vêm com essas linhas preenchidas, já traçadas. Alguns vêm sem e a gente mesmo coloca. Então, essa primeira linha aqui é a linha de alerta. E a segunda linha, linha de ação. Então, é exatamente isso, não tem mistério. A primeira linha, conforme a evolução do trabalho de parto for chegando na linha de alerta, a gente precisa ficar alerta, ter mais atenção, principalmente se passar dessa linha, né? E se os elementos que a gente vai colocando passarem a linha de ação, principalmente, além da gente ter que ter atenção, a gente vai ter que ter alguma conduta. Então, vou precisar romper a bolsa, vou iniciar a ocitocina, de repente vou estimular a deambulação, spinning babies, que hoje em dia a gente tem esses recursos, e naquela época, né, não tinha, que foi descrito. Vou indicar uma analgesia, vou indicar uma cesariana. Então, é hora de agir, na segunda linha, que é a linha de ação. Essa primeira linha, caso não venha preenchido, né, já pronto, quando que a gente vai traçar essas linhas? Como que eu vou colocar? A primeira linha de alerta é traçada 1 hora depois do primeiro toque. Então, toquei aqui, conto 1 hora e traço na diagonal. A segunda linha, que é a linha de ação, é traçada 4 horas depois da linha de alerta. Então, conta 4 horas e traça na diagonal também, tá? Lá no HPM, o partograma já vem com as linhas traçadas. Aqui embaixo, a gente tem a frequência cardíaca fetal. E aí, a frequência cardíaca a gente coloca com pontos. Então, se na primeira hora estava 150 batimentos por minuto, vou fazer um pontinho aqui no 150. Na segunda hora, 140, pontinho no 140. E aí, vai ficando cheio de pontinhos ao longo do partograma. Tem gente que liga os pontos também para ter uma noção, mas assim, isso não é obrigatório. Essa parte de baixo do partograma, que é tudo numa folha só, né? São as contrações. Lembra que eu falei que eu ia explicar como que a gente preenche? Aqui são vários retângulos e a gente vai pintar. Então, se a gente tem uma contração eficaz de mais de 40 segundos, eu vou pintar o quadradinho todo. Todinho, dessa forma. Se eu tenho uma contração de mais de 40 segundos e uma que durou pouco, durou 30 segundos, então vai ser um todo preenchido e um preenchido pela metade. Quando dura menos que 20 segundos, a gente não coloca.
Tá bom? Então, se for, sei lá, 3, durando mais de 40 segundos, vou preencher 3 quadradinhos inteiros. É dessa forma, e sempre contando em 10 minutos. E aqui a gente vai acompanhando ao longo da evolução, né? Sempre é da esquerda para a direita. Aqui embaixo a condição da bolsa, que a gente vai colocar BI, bolsa íntegra, ou BR, bolsa rota. LA significa líquido amniótico, que a gente vai colocar claro, né, CL, ou MEC, meconial. E a ocitocina, se a gente administrar, né, iniciar a administração. É interessante, primeiro, que a ocitocina seja colocada em bomba de infusão, que aí a gente consegue controlar melhor a vazão que a gente está oferecendo de ocitocina para aquela paciente, né? Então, se você... Geralmente, a gente inicia com 12 ml hora. Então, comecei a ocitocina aqui na terceira coluna, vou colocar 12 ml hora. Que é até bom, caso o outro médico assistente vai examinar, vai perceber a dinâmica, olha, não está satisfatória. Aí ele olha a vazão que está da ocitocina e aumenta, vê o momento que foi iniciada a administração da ocitocina, então isso é muito importante, colocar quanto que está sendo administrado. Medicamentos, fluidos e anestesia. Então, se a gente vai fazer uma analgesia peridural, por exemplo, é importante a gente colocar, porque isso vai alterar o que a gente espera do trabalho de parto, né? A paciente que é analgesiada, ela tem um trabalho de parto um pouco mais arrastado, né? Então, a gente vai cobrar menos uma evolução não tão rápida dessa paciente com analgesia. E aqui embaixo, claro, sempre identificar quem está fazendo o exame físico, né? Quem está preenchendo esse partograma a cada hora. Lembrando que pode ser o médico obstetra ou o enfermeiro obstetra também, pode fazer esse preenchimento. Bom, vamos começar com os exemplos, né? Aqui eu estou começando com parto eutócito. Parto eutócito é aquele parto que ocorreu tudo bem, tudo dentro do esperado, dentro do planejamento, de acordo com esse 1 centímetro por hora, descrito, né, há alguns anos atrás. Então, vamos lá. Aqui a pessoa, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor aqui do mouse. Conseguimos sim. Consegue? Para ver sim agora. Então, aqui a gente começou, o médico, né, começou a preencher com 3 centímetros, 3 centímetros de dilatação, triângulozinho. O bebê estava lá no alto, acima do -3, né? Não, estava em -3, então estava bem alto ainda. Ao longo... vamos ver aqui o batimento. O batimento estava em 130 e as contrações ainda estavam fracas. A gente tinha uma contração eficaz e 2 regulares, né, de 20 a 40 segundos. Ao longo do partograma, ao longo do tempo, permaneceu a dilatação de 3 centímetros, a paciente foi dilatando mais, 4 centímetros, aqui eles não preencheram contração, né, nem líquido, nem bolsa. Foi chegando na linha de alerta, 6 centímetros, o bebê foi descendo, a paciente rapidamente dilatou 9, dilatação total. E ela, à medida que foi dilatando, o bebê foi descendo da apresentação. Então, isso que acontece numa evolução esperada. Os elementos vão se cruzar, né? A dilatação tende a progredir e o bebê tende a descer. Lembrando que, assim, se a gente vê que a dilatação está ultrapassando a linha de ação, então tem alguma coisa que não está evoluindo conforme esperado, né? Mas aqui evoluiu bem, ó, a paciente com 10 centímetros, o bebê já em mais 1. Eles não terminaram de preencher, né? Aliás, os modelos aqui, eles não terminaram até o nascimento, né? Mas a gente já consegue ter uma noção. Agora, falando das distócias, já que eu falei do parto eutócito, né? Que ocorre dentro do script, vamos dizer assim. As distócias é quando a gente não tem uma evolução conforme planejado. Então, a gente pode ter distócia do período de dilatação, que é uma fase ativa muito estendida, muito prolongada, ou uma dilatação que para de progredir, que é a parada secundária de dilatação, ou ainda o parto tactócito, que é o famoso parto a jato que todo mundo sonha, né? Que é um parto em que a dilatação e o nascimento ocorrem em até 4 horas. Ou ainda podemos ter uma distócia no período pélvico, que Friedman chama o período expulsivo de pélvico, então, para vocês saberem. É um período pélvico prolongado ou expulsivo prolongado,
quando a mulher fica bastante tempo com 10 centímetros e o bebê não nasce. E a parada secundária de descida, também, quando o bebê demora a descer pela pelve. Eu vou mostrar cada um para vocês. Bom, começando aqui pela fase ativa prolongada. Lembra que eu falei que a gente tem a dilatação passando da linha de ação? É exatamente isso que acontece. Olha o quanto essa mulher demora para dilatar. Claro que hoje em dia a gente é muito mais, a gente aceita muito mais essa demora, né? A gente é muito mais paciente, a gente observa os batimentos fetais e não tem necessidade de intervir, né? Não tem essa cobrança mais. Mas, assim, por esse partograma, já teria que ter intervenção, né? Pelo modelo que a gente aprende, né? A paciente começou com 3 centímetros, em 2 horas evolui para 4, em 2 horas evolui para 5. Então, assim, bem lento. Chegou a 10 horas depois. Então, passou a linha de alerta, passou a linha de ação. Chegou na dilatação total. O bebê até que foi descendo lentamente também, né? Até porque a dilatação demorou bastante. Uma pergunta, Glória. Esse partograma aqui eu já tinha indicado cesárea há muito tempo, né? Para quem me conhece. Mas olha aqui, você falou uma coisa interessante que eu não sabia. O Zhang, né? Que a partir de 2010 propôs começar com 6 centímetros. Talvez se eu começasse a anotação com 6 centímetros, não atingisse essa linha de ação, né? E nem a de alerta. A de alerta tudo bem, mas talvez não atingisse a linha de ação. Então é interessante isso, nunca tinha parado para pensar, né? Mudar o tempo que você começa a anotar. Eu até ia colocar, mas eu achei que ia ficar muita informação, até porque acho que em prova de residência eles não vão cobrar as curvas de Zhang, né? Sempre cobra-se o partograma de Friedman, então eu fiquei com medo de confundir o pessoal. Mas as curvas de Zhang são bem mais amplas, então se toleram muito mais. Inclusive, ele observou que se intervinha sem necessidade, que a mulher ia evoluir, só que ninguém esperava, né, o tempo necessário, né? Tinha esse cronômetro, essa rigidez, né? De uma coisa que, na verdade, é fisiológica, não tem como a gente cobrar tanto, né? Bom, então, a paciente demora a chegar na dilatação total, mesmo contraindo. E aqui a gente vê que a partir da 7ª hora, ela tem 1, 2... Ela tem 3 contrações eficazes, de mais de 40 segundos. Mas, mesmo assim, ela demora ainda a atingir a dilatação total, né? A bolsa aqui esteve íntegra, depois começou rota. Não sei se fizeram amniotomia, né? Que é a ruptura artificial da bolsa. Ou se ela rompeu espontaneamente. Mas, mesmo assim, a dilatação ainda demora a acontecer. Então, uma fase ativa prolongada, estendida. Agora, a parada secundária da dilatação. A gente tem também um partograma iniciando com 3 centímetros, evolui para 5 e aí se mantém. Um toque, 2 toques, depois evolui para 6, um toque, 2 toques. Então, assim, por definição, a parada secundária de dilatação é quando a gente faz 2 toques sucessivos e a paciente permanece com aquela dilatação, sem evolução. Então, a gente denomina parada secundária de dilatação. E aí, a mesma coisa, a dilatação ultrapassou a linha de ação, né? Então, poxa, a gente tem que intervir, de acordo, né, com esse modelo. Então, a gente pode, de repente, iniciar uma ocitocina, estimular a deambulação, romper bolsa, são alguns fatores que podem auxiliar nessa evolução da dilatação. E o BCF aí, volta lá. Olha o que aconteceu com o BCF. O BCF foi a 110, mas está satisfatório. Eu até, quando eu fiz quando eu peguei esse aqui, eu vi que tinha mecônio, eu já procurei bradicardia, já imaginei que fosse indicar cesárea, de repente, mas não, ó, tá 110 e 6 centímetros. Então, dependendo do mecônio, né, que aqui eles colocaram uma cruz, então deve ser tinto. Dependendo do obstetra que está assistindo o parto, né, vai iniciar uma ocitocina e já iniciou, né, até lá atrás, é porque o meu compartilhamento está em cima do partograma. Mas ele iniciou ocitocina atrás, não sei a vazão, porque só colocou 5 unidades, né, mas você pode aumentar a ocitocina, se o batimento estiver bom.
ou indicar cesariana se o obstetra se sentir inseguro, né, de assistir aquele parto, ou mesmo por questões da paciente. Então, tem algumas alternativas que dependem muito do momento que você está vivendo ali, né, na hora da assistência ao parto. Agora, o parto, sonho de toda mulher, o parto tactócito. A paciente chegou com 3 centímetros, em 1 hora, 6 centímetros, em 1 hora, dilatação total, e o bebê evoluindo muito bem, já chegou em plano mais 1. Então, provavelmente, na próxima hora já teria nascido, né? E aqui a gente vê como tem, além de uma taquissistolia, que é muitas contrações, também costuma ter hipersistolia, contrações. Taquissistolia é o aumento do número, da frequência, e hipersistolia é o aumento da intensidade. Então, é costume no parto tactócito a gente ter essas duas ocorrências, né? Então, contrai muito e com muita intensidade. Olha como está preenchida a questão das contrações, totalmente preenchida. Então, assim, ela chegou contraindo horrores. É aquela paciente que sai entrando na recepção, que todo mundo dá a vez porque já sabe que está quase nascendo. Agora, o período pélvico prolongado, né? Agora, as distócias do período pélvico. Oi. Oi, a Luísa, tudo bem? Boa noite. Como é que você definiu a fase ativa prolongada? Vou te mostrar. Eu não consegui anotar. A parada secundária de dilatação é 2 toques seguidos com a mesma dilatação, não é isso? Isso. E a fase prolongada? A gente tem... Você vai falar agora. Não, já falei. A fase ativa já. Quando a gente observa que a dilatação está ultrapassando o tempo de ação, a linha de ação. Você está vendo aqui no partograma? Isso é mais visível, né? Tem uma definição de horas. Mas olha quanto tempo que essa paciente está levando para chegar na dilatação total, né? Praticamente o partograma todo. Mas na parada secundária de dilatação é também uma dilatação que está demorando, só que ela não está nem evoluindo. Exatamente. Aqui a gente tem evolução, mas a gente tem uma evolução de jegue, né? Bem devagarzinho. Na parada secundária é uma evolução que mantém. Está lá 3 toques com 5 centímetros e não evolui. Aí a parada secundária é dilatação. E o tactócito é muito rápido. Muito rápido, em até 4 horas. Tá, obrigada. Nada. Vamos para o período pélvico. Gente, se tiver dúvida, pode me interromper, tá? Período pélvico prolongado. Então, o paciente começou com 5 centímetros, aí eles já abriram um partograma já mais tarde, né? Mais parecido com o que a gente faz hoje em dia. Evoluiu para 7, evoluiu para 9, e aí se manteve total. Até porque, assim, uma vez que ficou dilatação total, não vai regredir, né? Aqui não preencheram o partograma nessa linha. Então, a paciente ficou 1, 2, 3, 4 horas em período expulsivo. Isso, no tempo de Friedman, era um absurdo. Hoje em dia, é aceitável, né? Se o bebê estiver batendo bem, se tiver as condições do parto estiverem ok, tudo bem. Mas, no tempo dele, 4 horas em período expulsivo é demais. Então, um período pélvico prolongado. Agora, a parada secundária de descida. Então, o problema não é mais com a dilatação da mãe, o problema é com a descida do bebê, que também pode ocorrer isso, né? A gente tem o início do trabalho de parto, o início do partograma com 3 centímetros, evoluindo para 5, 8 e dilatação total, até antes da linha de alerta, o que já está ótimo, né? O bebê iniciou lá no alto, nem foi possível ver a apresentação, a variedade de posição, foi descendo pelos planos, e aí ele se manteve, é parecido com a parada secundária de dilatação, né? A parada secundária de dilatação mantém a dilatação por vários toques. A parada secundária de descida mantém a altura da apresentação do bebê por vários toques. Então, é aquela paciente que você avalia, tá tudo bem, estamos melhorando a dilatação. Está melhorando a dilatação. Olha, você já está em 10, mas o bebê mantém no mesmo lugar. Então, será que é um bebê que tem uma desproporção céfalo-pélvica? Então, é um bebê que é grande para passar pela pelve materna?
Ou será que é um mau posicionamento, um assincletismo que pode ser corrigido? Então, tem que investigar, né, avaliar o que pode ser feito. Hoje em dia, a gente tem a questão do spinning babies para tentar melhorar, se for uma desproporção cefalopélvica relativa, por mau posicionamento do bebê, da cabeça, a gente consegue melhorar para ter uma boa evolução do parto, né? Agora, se for uma DCP, uma desproporção cefalopélvica absoluta, não vai melhorar nem com os spinning babies, o bebê não vai descer. E aí, é uma indicação de cesariana. A gente tem aqui a permanência da apresentação fetal por 3 toques na mesma posição. Não tem essa definição de número de toques, como a parada secundária de dilatação, tá? Mas o bebê se mantém na mesma altura, não desce. E aí não importa qual seja a altura, tá? Ô, Glória, perdão, de Oi. novo. E, então, o período pélvico prolongado, eu só não entendi porque a dilatação também vai estar total, só que o bebê não vai estar descendo. Ou... Não, ele até... Ó, eu voltei aqui para você ver. Ele até desce. Ó, ele tem uma boa descida. Na verdade, o período pélvico prolongado é a demora do período expulsivo. O expulsivo é definido quando a paciente tem 10 centímetros de dilatação, né? Então, ela tem 10 centímetros por 1, 2, 3, 4 horas. E o bebê está até descendo, tadinho, está fazendo o papel dele. Mas não acontece o parto, entendeu? É um período pélvico excessivo, demorado, prolongado. Está evoluindo, a apresentação está evoluindo, ó. Só que a dilatação fica bastante tempo nesse expulsivo, porque a gente sabe hoje que é aceitável, está tudo bem. Mas antigamente não, isso não era tolerado. Na parada secundária, o bebê realmente não desce mais, ele para, ele se mantém. Exatamente. Exatamente. Só fazer uma complementação, Glória, volta ali. É que o período expulsivo, agora é chamado período pélvico, ele era considerado, chegou a 10 centímetros, em 10 minutos, no máximo 20, o bebê tinha que nascer. Essa era a definição que a gente tinha. E aqui a Glória está mostrando que demorou 4 horas com dilatação total e o bebê descendo vagarosamente. Aí dá essa denominação de período pélvico prolongado. Para mim, era uma loucura até eu conhecer a humanização e o parto humanizado e ver que é possível realmente isso. Só é um período expulsivo mais longo, mas o bebê vai nascer, uma hora vai nascer. Já na parada de descida, ele parou, estacionou ali e não desce mais. Aí tem que fazer alguma intervenção para ver se volta a descida do bebê ou não. Exatamente. Será que é alguma alteração anatômica da mãe, alguma alteração na pelve, né? Tudo isso tem que observar. Será que é um feto muito grande? Uma macrosomia, né? Então, período pélvico é sinônimo de período expulsivo. Isso. Eu falei lá na frente. Pode crer. Então, o período pélvico prolongado é um período expulsivo prolongado, né? Isso, eu coloquei a denominação de pélvico porque é a denominação tradicional que ele usa, né? Então, de repente, pode cair dessa forma e vocês não linkarem que pélvico é expulsivo, mas é a mesma coisa. Não, mas agora eu entendi que é a mesma coisa. Descida. Bom, chegamos na cardio, né? Famosa cardio para quem já rodou no plantão na maternidade. Eu sou suspeita porque eu não posso ver uma paciente fazendo cardio, que eu já vou logo ver se está na posição correta, se está tudo bem posicionado, porque tem muitos fatores que influenciam na realização da cardiotoco, né? A cardiotocografia é esse exame que eu coloquei a foto para vocês, a imagem mostrando. Então, a paciente ela fica com 2 faixinhas elásticas presas na barriga, que não tem necessidade de ficar apertando, não, é só para monitoramento. A primeira, a gente tem um eletrodo superior, que ele vê as contrações, ele é capaz de perceber as contrações, né, pela dinâmica uterina, a gente chama de toco. E o de baixo, ele observa o batimento cardíaco fetal e materno, tá? Além disso, a paciente tem um outro fio que ela aperta cada vez que ela percebe movimentação fetal. E isso é importante porque é um exame que a gente observa os batimentos cardíacos fetais, então, se acelerar muito e for relacionado à movimentação, a gente fica mais tranquilo. Então, é importante também observar isso.
Deixa eu tirar aqui da minha frente. Bom, a cardio, como eu falei, é um registro gráfico da frequência cardíaca fetal, materna, das contrações uterinas e da movimentação do próprio bebê. E ela pode ser realizada tanto no trabalho de parto, quanto anteriormente ao trabalho de parto. Então, se ela for realizada antes do parto, ela é anteparto, durante o trabalho de parto e intraparto. E a gente pode fazê-la de forma basal, como a gente faz, por exemplo, durante o pré-natal, o paciente minha diabética, eu peço cardiotocografia basal, que é quando a gente não... basal anteparto, né, antes do trabalho de parto, e sem a nossa interferência. A gente coloca os dispositivos e deixa o exame acontecer. Ou a gente pode estimular com recursos vibroacústicos. Tem buzina, tem alguns dispositivos específicos durante a cardiotoco, para você avaliar a resposta do bebê, ou ainda, se a gente tem uma cardio que a gente não achou muito boa, será que o bebê está mal, ou será que é sono fetal, por exemplo? Então, você pode fazer uma buzinada e ver se o bebê se agita, né? E demonstra reatividade, que é justamente o que a gente sempre procura na cardio, né? Reatividade fetal. Ela demonstra a reatividade do bebê, a resposta do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, para isso, ela deve ser realizada a partir de 32 semanas, que quando a gente tem a maturidade do sistema nervoso central do bebê. Então, se a gente for realizar muito cedo, abaixo dessas 32 semanas, pode ter muito falso positivo, que a cardio já tem muito falso positivo, né? É um exame o que significa isso? Que muitas vezes pode dar alterado e, na verdade, não tem nenhuma alteração, nenhuma patologia, né? Nada de errado com o bebê. Então, a cardio, ela também consegue dizer quando a gente precisa intervir de forma precoce, mas muitas vezes pode ter esses falsos positivos que eu mencionei. Então, assim, muitas maternidades não utilizam mais a cardio de forma rotineira, como a gente vê, né? Mas muitas, inclusive, utilizam por uma questão de protocolo, enfim. Mas tem estudos já mostrando, como esse recente de 2017, essa revisão sistemática, que realmente o número de falso positivo é grande em gestações de risco habitual, que é quando a gente não tem nenhuma patologia associada na gestação. A posição da realização da cardio é muito importante, que eu sempre bato no pé, né? Porque a gente pega muita paciente fazendo a cardiotoco assim, completamente deitada, sem nem a elevação da cabeça, pobrezinha, com uma barriga desse tamanho de 39 semanas. A paciente não consegue nem dormir assim em casa e vai ficar meia hora no exame fazendo dessa forma. Então, primeiro, é extremamente desconfortável, né? Se a gente for pensar. E segundo, o útero volumoso, já em terceiro trimestre, ele comprime a veia cava nessa posição, né? O útero comprimindo a veia cava. Dessa forma, diminui a oxigenação fetal. Então, aí que vai aumentar o falso positivo da cardio, né? Mais um fator. Pode fazer um exame pior, sendo que, na verdade, é só um erro de posicionamento. Então, a gente faz a cardio ou sentada, como a gente faz muito lá no Alba, tem uma maca, na verdade é semi-sentada, né? Tem uma maca que a paciente fica bem em pezinha, e até elas gostam, é bem mais confortável, ou o decúbito lateral esquerdo, que é de ladinho para o lado esquerdo. O tempo, geralmente, são 20 minutos, mas você pode estender a critério. Eu não gostei do traçado da cardio, eu quero avaliar, ou eu vou fazer um estímulo vibroacústico, quero deixar mais tempo para ver como vai ser a resposta. Isso fica a critério do médico assistente ou enfermeiro. Como eu falei, em gestações de risco habitual, não se tem mais a obrigatoriedade de fazer, embora alguns serviços se façam, né, sempre. Mas tem algumas indicações que é bom a gente fazer, né? Principalmente no caso da diabetes. É muito importante a gente ter esse acompanhamento de cardio na paciente diabética. Hipertensão arterial, crescimento intrauterino restrito. Aqui embaixo, eu não sei se está aparecendo para vocês, porque para mim está cortando. Ruptura prematura de membranas ovulares, que é um nome difícil para a bolsa rota, quando a membrana amniótica rompeu, né? A bolsa rompeu. Avaliar a indução do trabalho de parto, e a gente induz trabalho de parto, por exemplo, porque a bolsa rompeu, ou porque a paciente chegou nas 41 semanas do pós-datismo, né? E aí o bebê tem que nascer.
Em casos de bradicardia ou taquicardia, então, se você detectou lá no sonar, na hora de examinar a paciente na admissão, poxa, o bebê está batendo a 100, 80, vamos fazer uma cardio para ver como que está esse padrão? O bebê está batendo a 180, 170, vamos ver por mais tempo como que fica? Em casos de Doppler alterado, para complementar essa avaliação do bebê também é importante. E quais os parâmetros que a gente tem na cardiotocografia, né? A gente tem a linha de base, que é uma média entre os valores que aparecem do batimento cardíaco fetal, como se fosse um eletrocardiograma, já vou mostrar para vocês, durante esses 20 minutos. E ele é normal, de 110 a 160. Então, a gente tem taquicardia se passar de 160 e bradicardia se for abaixo de 110, mas não é um valor acima de 160 e já é taquicardia, é se esse valor permanecer por 10 minutos, tanto para taquicardia quanto para bradicardia. Então, não é uma ocorrência, é sim se permanecer por 10 minutos esse valor. Bom, aqui eu peguei até uma cardio lá do HPM, para vocês já terem mais familiaridade, né? A gente precisa ter uma variabilidade, né? Isso é o principal da cardiotocografia. E a gente diz que a variabilidade está normal quando é entre 10 e 25 BPM, batimentos por minuto. Então, a gente consegue perceber que esse traçado da cardiotoco é todo quadriculadinho, para a gente conseguir até perceber o batimento cardíaco, né, a linhazinha. Esse aqui é contado a cada 20, então 80, 100, 120, 140, 160, 180 e 200. Esse primeiro traçado mais escuro é o traçado do batimento cardíaco do bebê, BCF, né, batimento cardíaco fetal. Esse mais abaixo aqui, mais fino, mais clarinho, é o batimento cardíaco materno. E é até importante a gente conseguir ter essa correlação. Às vezes o bebê está taquicárdico a beça e quando a gente olha, a mãe também está extremamente taquicárdica. Então, se ela está nervosa por algum motivo, ansiosa, então isso pode acontecer também. Aqui embaixo, esses tracinhos é quando a mãe aperta dizendo que o bebê mexeu. Então, é até interessante a gente observar, ó, o período que ele mexe, ele acelera e sobe o batimento cardíaco. Então, tá ótimo. Aqui embaixo, eu não estou conseguindo mostrar direito para vocês porque tá o negócio do compartilhamento de tela. Mas aqui embaixo é o traçado do toco, que é a contração. Contração na cardiotoco, a gente vê formando como se fosse um morrinho, uma montanha ampla. Então, aqui tem uma contraçãozinha. Aqui, se não me engano... Lênia, pega essa linha aí e leva lá para cima para ela parar de atrapalhar essa do compartilhamento aí. Ah, dá para tirar isso, gente? Ah, você pode jogar lá para cima. Peraí. Para a gente aqui tá bom, a imagem está toda boa. Ai, que maravilha. Isso. Tá ótimo, obrigada. Então, aqui embaixo, ó, percebam como ela teve uma contração, um morrinho, sempre dessa forma ampla. E aqui ele também coloca a cada 20, né? Esse a cada 20 da contração é a intensidade da contração. Agora não tá tanto. Ah, foi. Aqui a gente tem, já vou começar a falar das cardias alteradas, né? Esse padrão de variabilidade. Então, percebam a diferença. Olha, essa é uma cardio normal. Olha como eu acho lindo de se ver. Olha como é linda de se ver. Tudo tem uma ótima variabilidade. Aqui perdeu o foco justamente quando o bebê mexeu. Ó, o bebê deve ter se mexido demais e perdeu o foco do batimento, depois voltou. Mas a gente vê que o bebê varia aqui. A linha de base é em torno de 140, então, linha de base é onde fica a maior parte dos batimentos, né? Se excetuando tanto as desacelerações e as acelerações. A gente não inclui a aceleração da linha de base, né? Então, aqui a linha de base é em torno de 140, onde fica a maior parte dos batimentos, e ele acelera até 160 e chega até 120 como batimento mínimo. Então, tá perfeito. Uma cardio, show de bola. Aqui a gente tem uma cardio comprimida, então uma cardio que tem menos variabilidade. Percebam como a gente não tem aquele padrão bonito de se ver como a gente viu anteriormente.
a variabilidade é mínima, até a gente ver dentro dos mesmos quadradinhos, praticamente, né? Então, uma variabilidade entre 5 e 10 batimentos só. Então, isso pode ser por hipoxemia, por diminuição da oxigenação fetal, ou mesmo períodos de sono, como eu falei. Às vezes a gente vê uma cardio assim e é só sono fetal, faz o estímulo e o bebê já reativa, já muda para aquele padrão anterior. Outra coisa que é muito comum, principalmente em maternidade, que a gente vê todo o pessoal que rodou comigo vê sempre, né? A paciente vai para ser examinada lá no HPM ou em qualquer maternidade em jejum, não sei por que motivo, porque acham que vão operar, porque quer facilitar se for cesárea, jejum de horas. E aí a gente coloca na cardio, vem uma cardio dessa. Nossa, o bebê então está muito mal. Se você faz uma ampolinha de glicose, pede para ela comer alguma coisa, você faz uma cardio novamente e vem uma cardio bonita assim. Então, esse que é um dos motivos desse falso positivo, né? Você sempre tem que investigar. Você usa algum remédio? Você usa remédio para dormir? Você usa drogas? Algumas pacientes riem quando eu pergunto, né? Você fuma, bebe, usa drogas? Não, Deus me livre. Mas é porque realmente tem paciente que usa e isso influencia muito, né? Aqui a gente tem aqui embaixo uma contraçãozinha. Só. O padrão liso é um padrão que a gente mal tem variabilidade, no máximo 5 BPM, batimentos por minuto. Então, a gente não consegue sequer ver variabilidade, parece realmente uma linha, tá? Então, seria uma hipóxia acentuada, o bebê que realmente está com pouquíssimo oxigênio, um padrão terminal, o bebê está mal. Lembrando, gente, que sempre quando a gente pega uma cardio ruim, né, um padrão ruim, não é assumir essa cardio e pronto, vamos indicar, vamos resolver, tem que ser cesárea. Não, a gente tem que questionar justamente isso. Jejum, drogas, medicamentos e drogas ilícitas, fazer uma boa anamnese para ver fatores que possam intervir, posicionamento do paciente, tudo isso. Então, não é só a interpretação de um exame isolado, né? Eu tenho que avaliar como foi feito esse exame, as condições que foram feitas, tá? E repetir, né? A gente pode repetir. Aqui a gente tem o padrão sinusoidal, que eu nunca peguei, pelo menos no meu tempo de obstetrícia. É um padrão em forma de ondas de sino. Então, isso está relacionado à anemia fetal grave. A gente tem uma amplitude de 5 a 15 BPM, só que nessa forma de onda de sino ao longo do traçado inteiro da cardio. Aqui a gente tem um padrão saltatório, que, diferente do comprimido, é o oposto, né? A gente tem muita variabilidade. O bebê varia mais de 25 BPM, então o traçado fica exatamente dessa forma. A gente, até para traçar linha de base é difícil, né? Uma variabilidade excessiva. Então, pode ser realmente hipóxia, como pode ser compressão do cordão umbilical no momento da contração, ou ainda o bebê que mexe demais. Tem paciente que o bebê já tem esse padrão, esse hábito de mexer muito, inclusive a gente mal consegue completar um traçado de cardio, de tanto que mexe e perde o foco da ausculta fetal. Então, pode ser também um fator, por isso que também é importante a paciente ter aquele dispositivo para monitorar quando mexe, né? Para a gente conseguir relacionar se é uma coisa fisiológica, benigna, só a movimentação fetal do bebê, ou se é realmente alguma patologia. A gente tem alterações periódicas na cardiotocografia, que são as acelerações e as desacelerações. A gente tem que ter, para ter uma cardiotocografia normal, pelo menos 2 acelerações, que é aquele episódio que o bebê sobe a frequência cardíaca fetal, mais de 15 BPM, então tem que ser um batimento, uma aceleração que suba mais de 15 batimentos e permaneça por pelo menos 15 segundos. 15 segundos. Então, sobe 15 e permanece 15 segundos. Isso é um fator positivo, a gente vê que o bebê está bem, tá? Mas a gente pode ter desacelerações, como eu vou começar a falar agora, alguns tipos, né, que a gente chama de DIP. A gente tem o DIP tipo 1, que é precoce ou cefálico. É importante sempre, no caso de desaceleração, a gente correlacionar com a contração. Procurar o momento da contração e tentar traçar se coincide, se não coincide, porque isso vai caracterizar a desaceleração, né? Nesse caso aqui, a gente tem um DIP 1, porque a desaceleração
coincide com o momento da contração e retorna. Outro fator favorável à ocorrência, a caracterizar essa DIP como DIP 1, é que o bebê tem um padrão reativo até, ele tem reatividade no resto da cardio, né? Então, não é só observar só aquele momento da desaceleração, é ver o padrão inteiro da cardiotoco, tá? Então, essa DIP 1, eu não preciso indicar cesariana ou indicar resolução com acelerar o parto, porque isso é fisiológico, né? É a compressão do polo cefálico durante a contração. Durante a contração, o bebê acaba descendo, né? Comprimindo o polo cefálico e aí cai o batimento cardíaco, mas logo retorna após o fim da contração. E a gente vê que ele retorna reativo, tá? Então, DIP 1, tudo bem, não, a gente não precisa intervir. DIP 2. A DIP 2, diferente da DIP 1, indica sofrimento fetal. Então, assim, ela inicia durante a contração, mas ela não termina junto com a contração. Ela demora, o bebê demora a retornar, se retorna, né, ao batimento normal. Então, aqui a gente tem diversas contrações, algumas menores, né, de pouca intensidade, outras mais intensas. Um batimento cardíaco que varia pra caramba, uma frequência cardíaca fetal muito variável, né? Mas o que a gente vê, ó, vou pegar esse exemplo aqui. O bebê estava em 140, foi para 200 batimentos por minuto, na contração caiu para 80, 100 batimentos por minuto, passou a contração, demora a voltar para a normalidade. E nisso se repete diversas vezes. Então, quando a gente tem um padrão que cai junto com a contração, mas demora a retornar, DIP 2. E aí você tem que investigar o que pode estar ocasionando, né? Se realmente você correlacionar um exame sempre com a clínica da paciente, com o caso da paciente, não é um exame isolado. E agir, né? O tipo 3 é variável, não tem muita relação com as contrações, ele pode vir antes, pode vir depois, e também pode ser compressão funicular. Então, assim, o DIP 3 ele pode ser favorável ou desfavorável. E quando que ele é favorável? Quando a gente tem a aceleração, então, assim, antes e depois. O bebê cai o batimento cardíaco, cai a frequência cardíaca fetal, mas ele acelera antes e depois dessa desaceleração. Além disso, a gente olha o padrão inteiro da cardio, é um padrão ok, né? O bebê está reativo, um padrão ondulatório, que a gente chama. Então, ok. Agora, um padrão desfavorável, a gente vê uma cardio que tem poucas acelerações, né? Aqui a gente já tem até um padrão comprimido para liso, se não tivesse essa aceleraçãozinha aqui. E, além de não ter essa aceleração inicial nem posterior à DIP, né? Então, liso, 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 desacelera, demora a voltar, liso. Então, esse é um padrão de DIP 3 desfavorável, tá? E pode ter DIP 3 e DIP 2 na mesma cardio também, tá? Isso não exclui, uma coisa não exclui a outra. Esse padrão em W, como ele coloca aqui, também é um mau prognóstico fetal. Aqui eu finalizei com um quadrinho que sintetiza a classificação da cardiotoco. Geralmente, principalmente em plantão, a gente não fica colocando cardio com linha de base em tanto, ondulatório, acelerações, 2 acelerações. A gente não fica colocando tudo isso, né? Até porque a gente não tem muito tempo. Então, a gente coloca cardiotocografia, categoria 1, CAT 1, ou CAT 2, ou CAT 3. Então, aqui, para ser uma CAT 1, o que a gente precisa? Que todos esses parâmetros abaixo estejam presentes. Então, tem que ter uma linha de base normal, obviamente, tem que ter essa variabilidade, como eu falei para vocês, não pode ter DIP, né, senão deixa de ser CAT 1, e tem que ter aceleração. Então, é isso que eu preciso para ser uma cardiopogografia boa, né? Estar na linha de base ok, ter aceleração, ter uma variabilidade normal. Então, CAT 1. CAT 2 é quando a gente já tem pelo menos um parâmetro diferente. Então, bradicardia, taquicardia, DIP 2, e aqui tem vários outros que eu não vou ler, né? Senão vai ficar
longo, cansativo para vocês. Mas, assim, algo fugiu da categoria 1, a gente já classifica como categoria 2. Eu acho que é mais fácil para vocês memorizarem. E já na categoria 3, a gente tem alguns padrões, né? Esse padrão sinusoidal que eu falei para vocês, associado à anemia fetal, que é aquele padrão de onda de sino, ou nenhuma variabilidade, mas os parâmetros abaixo, que é a bradicardia sem variabilidade, que é aquele padrão liso, ou mesmo padrão sinusoidal puro, e taquicardia recorrente, ou mesmo variabilidade ausente. O que a gente pega mais na prática é categoria 1 ou 2, né? Na maternidade, ou mesmo em cardiotocografia basal. Graças a Deus que a gente pega mais é a 1. Gente, foi isso. Vocês têm alguma dúvida ainda para perguntar? Querem que eu esclareça mais alguma coisa? A Gabi tinha uma dúvida ali, para depois a gente fazer os comentários aí. Gabi, você não quer? Pode falar. Ela botou no chat. Não, então, pergunta eu interessante, coloquei ali no chat. A minha dúvida é essa, assim, em quais situações você mais vê na prática um exame de cardiotocografia assim, alterado que você tenha que indicar uma complementação com ultrassom, com Doppler? O Doppler é muito importante, principalmente para paciente hipertensa, né? A gente geralmente relaciona a cardiotoco para paciente diabética e o Doppler para paciente hipertensa. Não que seja um exclusivo para o outro, mas são as indicações principais, né? No caso de uma indução, por exemplo, de trabalho de parto, a gente, o protocolo poderia fazer com uma cardio boa começa a induzir, mas por uma questão de cuidado, a gente pede o Doppler também, né? Para ter uma avaliação mais completa do bebê. Se tiver um Doppler alterado, por exemplo, com uma cardio ainda normal, a gente acaba, dependendo do profissional, não induzindo, né? Dependendo do caso também, se é um CIU, enfim. Mas, geralmente, principalmente se for de dia, né? Dependendo do serviço, que a gente não tem ultrassom 24 horas, né? Então, se for de dia, deu uma cardio ruim que a gente repetiu e, nossa, realmente não tá bom, uma bolsa rota com Mecon, a gente acaba indo para o Doppler também. É sempre bom para complementar. Existe uma guerra antiga dos que valorizam a cardiotoco e dos que valorizam o Doppler. Na verdade, os dois são bons para avaliar a vitabilidade fetal. A diferença, assim, a cardiotoco, ela mostra para a gente um padrão de normalidade do funcionamento do organismo desse bebê. Então, se coração e cérebro estão se falando bem, ou seja, sistema simpático e parasimpático estão funcionando bem, quando o bebê mexe ou quando você estimula esse bebê, ele vai acelerar o coração. Se tem hipóxia, se tem acidose nesse bebê, se tem hipoglicemia da mãe, ele mexe o bebê no útero e não vai acelerar o coração dele. Então, tem algum comprometimento no organismo desse feto. O Doppler, ele mostra para a gente sinais de índice de resistência na vascularização do feto e mostra um momento que esse feto não está recebendo oxigênio de modo adequado, mas também representa que o feto está fazendo algum esforço, o organismo dele, um esforço vascular, para melhorar a situação. Então, não precisa ter essa guerra. A cardiotoco é melhor, o Doppler é melhor. Se você tiver acesso aos dois, faça os dois. Se você tiver acesso só a cardiotoco, vamos para cardiotoco só, porque de noite, igual a Glória falou, eu não tenho ultrassonografista, a cardiotoco está me mostrando. É um padrão sinusoidal, eu vou ficar esperando o dia seguinte para confirmar com Doppler? Não, ou eu tento dar glicose para essa paciente, eu mudo o posicionamento dela, diminuo o gotejamento da ocitocina para que aquilo melhore. Não melhorou, a cardio continua ruim, então resolve. Tá? Agora, eu não tenho cardio, não sei fazer, quem está fazendo ali não tem muita prática, e tem alguém que faz Doppler muito bem. Muito bom, você vai usar o Doppler. Tá? Então, os dois se complementam. O detalhe é que Doppler a gente pode fazer a partir de 24 semanas, uma boa representação da vitabilidade fetal. A cardiotoco só depois de 32.
Então, mostra o que a cardiotoco ela toca, o que ela avalia. Se a maturidade do sistema nervoso central estiver ok, vai mostrar se coração e cérebro estão se falando. Né? Porque toda vez que o bebê mexe, ele vai precisar de um aporte sanguíneo maior no cérebro. Então, se ele mexe, ele tem que ir mais oxigênio para o cérebro, ele vai fazer taquicardia. Agora, ele está mexendo, ou você está estimulando esse bebê na cardiotoco, e a linha de base está lá, ó, sem variar, epa, tem algo que está errado nesse funcionamento coração-cérebro, que pode ser por diversos fatores. E o Doppler dá essa ideia momentânea ali, opa, esse bebê não está bem. A artéria cerebral dele está com uma dilatação grande, e a artéria umbilical está tendo dificuldade de mandar o sangue para frente. Então, um vai sempre complementar o outro. A cardio, ela mostra geralmente alterações mais precoces, né? Porque estão relacionadas à hipóxia, à relação do sistema nervoso. E o Doppler acaba que mostra alterações um pouco mais tardias comparando a cardio, né? Porque demanda de alterações vasculares. Então, também isso é importante a gente lembrar. Sim. Alguma dúvida Glória? aí? Pode você falar, vou passar a palavra para essa moça aí, dessas duas moças. Vai. Funciona assim, se tem pergunta, Fafá, espera aí um pouquinho. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Esse é o momento de sugar da glória. Se vocês forem tendo dúvidas, podem ir mandando aí no chat, enquanto isso a gente vai comentando aí. Então vai, a Fafá. gente faz depois as dúvidas. Eu quero dar parabéns à Glória, é brilhante essa aula, eu acho que, sim, didaticamente, trouxe coisas muito importantes, de fato, ela nos conduz, né, para salvar a vida desse bebê, como é importante, eu acho que o que ela trouxe é de alerta, porque, assim, a gente está lá no pré-natal, faz, né, o exame físico, esse BCF está alterado, sustentando essa alteração, a gente, né, muda, é aquilo que a gente faz, muda de decúbito, pede ela para comer alguma coisa, dá uma andadinha, volta, mantém. Então, assim, quando ela chega na maternidade, né, vai nos ajudar bastante. A gente tem, como Glória mesmo falou, a gente tem o basal, mas em algumas circunstâncias a gente precisa ir lá para estar vendo algo a mais. Glória é linda de ver, né? Assim, a evolução dela desde como ela chegou, né, Carlos? Desde o primeiro ano. Vamos avaliar. Então, assim, eu estou emocionado. Que linda. Eu fiquei também, fiquei bastante emocionada, com bastante segurança. Hoje à tarde ela falou, eu estou nervosa. Eu falei, é uma honra de você estar na liga, falando para os alunos. Tem gente de fora também aí que eu estou vendo aí nos comentários. E ela tão serena, tão tranquila, isso, sabe? Fluida. Eu falei, nervosa da onde, Glória? É muito bom, muito interessante como ela conduziu de uma forma clara, tranquila, serena, trouxe as coisas mais importantes que todos nós temos que fazer. Não adianta, a gente tem que saber mesmo. É muito importante para poder conduzir, para salvar vidas, né? Porque às vezes está lá, está tudo bem, mas vamos embora, e tem que saber. Não adianta. A gente tem rotina, quem faz a nossa cardiotoco lá no ambulatório do pré-natal é o Hugo, é um enfermeiro. Então, assim, a gente está lá junto, todo mundo, em prol de salvar vidas mesmo, precocemente. A gente acha que está tudo bem, mas vamos embora, vamos para a cardio. Cardio está lá. E o Doppler também, né? Com certeza. Mas, Glória, muito orgulhosa de você, parabéns. Olha, eu tenho 3 considerações. 3? A primeira é que a Glorinha é maravilhosa. A segunda é que eu não estou me emocionando em ela ser maravilhosa, porque eu não estou ficando velha igual Carlos e Fabrícia, que estão quase chorando por causa da aula da Glória. E a terceira é que o doutor Carlos Alexandre está precisando partejar mais, porque a gente há anos aí que só abre partograma com 5, 6 centímetros, né, Glorinha? Então, se para ele foi uma surpresa, porque ele não está sabendo nada mais de partograma. Tudo maravilhoso, Glória, você arrasou. O que a gente mais vê é partograma, né? Muita coisa. Foi muito bom. Só que é mais flexível, né? Sem essa rigidez. Só quero fazer um comentário. A Alessandra me chama de velha, eu não gostei. Publicamente, assim. Porque a gente está emocionando, não, porque eu sou sensível. Vocês estão muito emocionados. Muita emoção. Gente, só respondendo a... antes de eu fazer a consideração, responde aí. Tem 2 perguntas aí, Glorinha.
Então, abaixo de 32, até algumas literaturas falam que a gente pode fazer, né, se não me engano, é acima com 30 de 30, às vezes. Acima de, só que aí a gente reduz o que a gente exige desse bebê. A gente exige, então, uma aceleração de 10 BPM por 10 minutos. Então, fica 10-10, tá? Diferente de acima de 32, que é 15-15, né? 15 BPM por 15 minutos, tá? E o DIP-1, que foi perguntado, Glória, esclarece aí. Em qual categoria que estava incluído o DIP-1? O DIP-1 nem é considerado desaceleração patológica, então isso vai acontecer mesmo, né? É fisiológico, então o bebê continua, a CAD continua em CAT1. Se tiver a DIP-1 e o resto normal, variabilidade normal, frequência ok, aquele padrão ondulatório, o DIP-1 é fisiológico, não precisa mudar a categoria da cardio, não. Porque o DIP-1, ele é um reflexo vagal. Comprime a cabeça do bebê, faz um reflexo vagal e leva a bradicardia. Isso acontece na contração. Por isso é que coincide, a maior intensidade da contração é o fundo da desaceleração. Eu tenho uma pergunta antes de fazer a consideração para você, Glória. Você descobriu a origem do termo DIP? Você sabe? Até hoje eu não sei. Já se disse desaceleração intraparto, mas não tem alguém bolou esse termo DIP e até hoje ninguém informou, pelo menos eu também não procurei muito para saber a origem. E o obstetrícia adora a sigla, né? Usa-se essa sigla DIP, DIP. Outra coisa que eu ia falar, essa questão de ser fisiológico, a gente até percebe, porque hoje em dia se valoriza mais a escuta fetal intermitente, né, do que a cardio, principalmente por a gente não ficar limitando a paciente naquela posição por 20, 30 minutos, tem lugar que até deixa a cardio direta, monitorização contínua, né? Até na própria escuta fetal, você começa a escutar, a paciente contrai, e você consegue perceber que cai o batimento durante a contração, mas passou a contração, ela já alivia, você percebe que passou, volta o batimento. Então, isso a gente vê sempre, é fisiológico. A gente desenha uma cardio na nossa cabeça quando a gente tem uma escuta intermitente do lado da paciente 4, 5, 6 horas, né? A gente vê o desenho da cardio, é impressionante. E a gente identifica os DIPs tranquilamente, e assim, quanto mais perto do parto, do expulsivo, mais comum ainda. E completamente fisiológico, realmente, né? E exigir demais também do bebê, né? Lá embaixo, no plano mais 2, a gente querer 140, 150, né? Muito bem. Eu fiquei emocionado, pode ser por velhice mesmo, sem problema nenhum. Mas, assim, eu conheci Glória como aluna da M7. Depois, Glória passou por nós como interna. Foi a primeira e única aluna que, na época, fez eletiva com a gente, um período que surgiu lá no internato. Vamos botar eletiva para o pessoal. Foram 15 para a clínica médica e Glória falou, eu quero fazer GO. Falei, caramba, GO está em baixa mesmo. E aí, Glorinha veio, fez uma eletiva, não lembro quantas semanas, não sei se foi 19, sei lá, não lembro quantas semanas, ficou com a gente. Sou velha guarda, eram 16. E assim, o que a gente faz como professor, como preceptor, é sempre tentar ajustar vocês, aparar as arestas, o que não está bom aqui, o que não está legal ali, o que está exagerado, e ver Glória hoje apresentando desse modo pleno, sereno, eu fiquei muito feliz de ver como você se transformou nessa grande médica que a gente já conhecia, né, que a gente convive, mas a parte prática a gente sabe que é muito boa, e a parte agora de acadêmica, né, de apresentar uma palestra, você fez com brilhantismo, né, com modo didático, que o Fabrício falou, é verdade, trouxe as informações de um modo muito... que deu para construir na nossa cabeça um aprendizado, e eu aprendi coisa hoje. Eu realmente confesso que eu não sabia que já estava se fazendo com 6 centímetros, aprendi coisas novas hoje, e a maneira como você apresentou, né, foi muito, muito brilhante. Você está de parabéns nessa grande transformação, nessa construção da Glória, agora, dentro de menos de um ano, aí, uma ginecologista obstetra de mão cheia, que a gente já conhece, parte cirúrgica, parte de atendimento, parte de acolhimento, e também de trazer conhecimento. Então, você é um grande exemplo a ser seguido pelos alunos que são da UFRJ, tanto faz aluno
da medicina quanto da enfermagem, ver assim, a dedicação de Glória. Quem vê Glória está o tempo todo vendo que eu acabei de... Ela estava, antes de preparar aqui, de botar a apresentação, eu vi lá que tinha um monte de conteúdo lá dentro do pendrive dela ali. Então, a gente vê que Glória vai atrás, estuda, busca informação atualizada. De vez em quando a gente bate de frente, que ela fala uma coisa, eu falo, não é, professor, você está desatualizado. Então, beleza, vamos nos reatualizar, porque ela busca o conhecimento o tempo todo. Isso é um exemplo para ser seguido, e o resultado é esse, apresentar uma palestra que é um assunto, às vezes, embolado na nossa cabeça, mas ficou muito, muito suave, muito claro, né? E trouxe um conhecimento para todos nós aqui, de modo muito legal. Então, de parabéns, eu fiquei feliz de ver outra Glória hoje, né? Nessa capacidade de transmitir o que sabe. Isso é importante para todos nós, todos vocês estão aqui. O que você sabe, não guarda só para você, não, divide. Então, é para passar para frente. E por isso que nós temos um corpo de preceptores brilhantes, tem duas aqui que quase ninguém gosta, né? Fabrício e a doutora Alessandra, quase ninguém curte ficar com elas, mas são, é lógico que eu estou brincando, é ao contrário, todo mundo só quer ficar com elas, não sei porquê, não querem ficar comigo, querem ficar com as duas. E é isso aí, essa é a importância de dividir, entendeu? Passar o que a gente sabe para frente. Então, estou bastante feliz e, Glorinha, parabéns. Brilhante apresentação. Obrigada, gente. Quem tiver dúvida aí e quiser me catar na HPM, pode ir atrás, que com o maior prazer a gente conversa. Glória, a gente quer agradecer você, tá bom, por essa participação aí com a gente na Liga. É muito legal a gente ver, né, como o professor já falou, ex-alunos aqui da faculdade apresentando, trazendo, revigorando, né, a nossa Liga. Então, a gente agradece de coração aí por essa participação, tá bom? A Glória é uma super preceptora, gente. Quem puder passar com ela vai ser bom pra caramba, hein? Pessoal, a Gabi, ela teve um probleminha com a internet dela tá caindo, mas de qualquer forma... Então, finaliza você, João. Tem alguma informação para trazer a mais? Senão, manda ver. Você só quer... a nossa próxima... A nossa próxima reunião vai ser dia 6 de junho. Deixa eu só olhar aqui, que eu estou sem a... Vai ser dia 4 de junho, desculpa. Então, a gente se encontra aí dia 4 e a gente vai divulgando para o pessoal da Liga aí o tema da próxima reunião, tá bom? Uma boa noite aí para todo mundo. Não sei se o professor Fabrício quer falar alguma coisa. Não, tranquilo. Bom final de semana para todo mundo. Boa noite. E pega aí as informações e guardem com você, leve para os plantões de obstetrícia, que vai ser bem útil mesmo. Um abraço em todos e não esqueçam de continuar se protegendo da danada da Covid. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, valeu, Glorinha. Um abração. Tchau, tchau. Aliás, eu quero falar contigo depois, tá? Aguenta aí, sai por último, né? Glória. Tchau, pessoal. Glória, parabéns de novo, hein? Obrigada, gente. Valeu. Parabéns, Glorinha. Tchau, gente. Bom final de semana para todo mundo. Até a próxima. Obrigada, Gabi. Deixa eu só... Não, Glorinha, só para... Tem outra pessoa aqui. Deixa eu tirar aqui. Não, só para... Eu não sei se você vai estar aí, acho que seu pai está aí com visita, porque eu tenho um parto amanhã, às 8 horas da manhã, no São João. E é uma barriga difícil. Se você pudesse me ajudar, eu ia ficar muito felizinho. Tá? Uma barriga meio encrencada. Às 8? 8 horas. Tá bom? Show, para deixar. É obesa? É big size, igual aquela que você me mandou? Não, obesa não, mas ela já é a terceira cesárea e tem aquele abdômen avental. Mas não é obesa demais, não. Mas dá... Eu tô com medo daquela barriguinha lá, eu tenho que ligar a trompa. Aquela de 148, só Andinho que quis entrar comigo. Ninguém queria entrar com a desculpa. Eu não concordo com a ligadura. Tá aqui a ligadura. O problema era o tamanho. Japonês.
Vocês quase me mataram, gente. Eu fiquei segurando. E vocês me elogiando. Tudo velho, quase chorando, mas eu também fiquei emocionada. Obrigada, gente. Foi ótimo, maravilhoso. Muito bem. Boa noite. Então amanhã eu tô lá, professor. Tchau. Obrigado, beijo. Me salvou, senão eu ia ter que ir.